Irmãos, antes de eu pregar, eu sempre começo com algo engraçado, né? Então eu vou começar a contar algo engraçado para os irmãos aqui. Vou dar risada, descontrair um pouquinho, né? O pastor está meio bravo, então diz que um pastor, né, ele tinha um filho, e o filho, né, queria muito, né, pegar o carro do pai. Aí o pai falou assim para ele: filho, você quer pegar meu carro? Não, pai, eu quero. Então, algumas coisas que eu quero que você faça. Primeiro, você passa no vestibular. Segundo, você vai para a igreja e me ajuda no culto. E terceiro, eu quero que você corte esse cabelo que está muito grande. E o filho, então, irmãos, né, passou no vestibular e tal, foi para a igreja, ajudou o pai no culto, né, e aí ele falou: pai, você viu que eu passei no vestibular? Você viu que eu estou ajudando o senhor no culto, estou na igreja, né? Eu só não cortei o cabelo, pai, porque eu estava pensando: olha só, pai, Jesus tinha cabelo comprido, Sansão tinha cabelo comprido, então, pai, eu preciso cortar o cabelo. Aí o pai falou assim: filho, não é verdade? Não é que é verdade? Realmente. Então, só que assim, também Jesus não tinha carro, Sansão não tinha carro, eu continuo andando de pé. E eu quero contar outra também, piada de crente, né, irmão? Falou assim que o pastor, irmãos, tinha um obreiro, e ele foi fazer um velório e elogiou tanto o defunto, e o obreiro ficou olhando assim e falou: rapaz, o pastor elogiando, né? Aí teve um velório lá e o pastor não podia mandar o obreiro. Aí só que o rapaz o defunto era terrível, irmão, tinha aprontado todas, né? E o obreiro viu o pastor elogiando, ele chegou no velório e começou a elogiar: irmão, esse homem é maravilhoso, esse homem e tal. A viúva estava assim, né, cabeça baixa, levantou assim a cabeça. Ela chamou o filho e falou: filho, vai lá e vê se é teu pai mesmo que está lá. Estou achando que é outro que está. Misericórdia, né, irmão? A Bíblia diz que teve um homem que morreu, né, um rei que morreu e não deixou saudade. Que coisa triste, né, irmão? Misericórdia. Sangue de Deus, nosso velório possa ser alegre, né? E as pessoas possam elogiar de verdade mesmo, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Vamos lá? Porque o meu povo fez duas maldades: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, fala conosco, ministre o nosso coração de uma forma muito especial, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana passada, domingo passado, eu ministrei sobre sete razões pela qual nós devemos servir a Deus. 7 razões pela qual nós devemos servir a Deus. É claro que tem muito mais do que isso, mas não dá para falar todas, né, num culto só. Mas enumerei 7 razões pelo qual nós devemos servir a Deus. Então a primeira razão pela qual nós devemos servir a Deus é que Deus é o nosso Criador. Amém? Ele nos criou. A Bíblia diz que Ele nos criou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Amém? Nós somos criados por Deus. Nós não cremos na teoria da evolução, né, que o homem veio do macaco, né? Nós não cremos na explosão cósmica, amém? Nós cremos na Bíblia, que diz que Deus nos criou, amém? E lá em Efésios 1:12, diz que nós somos criados para o louvor da glória do seu nome, amém? Nós somos criados, eu fui e você foi criado para o louvor da glória do seu nome. Então o primeiro motivo é que nós somos criados por Deus e criados com um propósito, para o louvor da glória de Deus, amém? Então, irmãos, a segunda razão porque nós devemos servir a Deus é porque o pecado nos separou de Deus, e aí, Ele nos separou de Deus, e aí então, né, Deus nos comprou através do sangue de Cristo. A Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus, amém? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, nós somos redimidos. Redimidos significa que nós somos perdoados, fomos resgatados, né, através do sangue, do precioso sangue de Jesus. Então, nós somos de Deus duas vezes: por criação e por redenção. Jesus nos comprou, né? Nós cantamos até um hino, né? Teu sangue nos garante vitória, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, nós somos de Deus duas vezes, por criação e por redenção. Jesus nos comprou pelo sangue de Cristo, nós somos dele duas vezes. E a terceira razão que nós devemos servir a Deus é também o seu amor imenso. Irmão, quando
recebemos o amor de Deus nos completa, Ele nos preenche, né? Ele acaba nos preenchendo. Então o curso do amor é esse, irmãos, você receber o amor de Deus, o amor incondicional. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está baseado nele, não é? Então o curso do amor é esse, você recebe este amor, você se sente tão especial, tão amado, e você então passa a amar a Deus. É por isso que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Nós precisamos amar a Deus para sermos completos, amém? Quando eu recebo o amor de Deus, e quando eu amo a Deus de todo o meu coração, meu irmão, a minha vida se completa, né? É como se fosse um encaixe, uma engrenagem muito gostosa. Esse amor, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, amém? A quarta razão que nós devemos servir a Deus é porque, né, Ele nos deu o direito da vida eterna, né? Nós temos o direito da vida eterna através da fé em Jesus. A vida eterna não é para qualquer pessoa, é só para aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que entrega a sua vida a Jesus, aquele que sabe, que entende que na cruz foi a morte vicária, né? Que palavra não é essa, pastor? Morte vicária é a morte substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. O pecado estava em nós através de Adão, todos pecaram, a Bíblia diz. O pecado estava em nós, mas Jesus morreu na cruz. Então quando eu aceito a Jesus pela fé, então eu passo a ter o meu nome escrito no livro da vida. Irmãos, isso é maravilhoso, ter a certeza da vida eterna. Já imaginou como vai ser no céu, irmão? Né? Se aqui tem picanha, baby beef, se tem carneiro, imagina como vai ser. Meu Deus, o céu vai ser muito gostoso lá no céu, aleluia, né? Vai ser coisa tremenda, né? Estou brincando, né, irmãos? Mas vai ser muito gostoso, né? E o mais gostoso vai ser a presença de Deus, que nós vamos estar bem pertinho dele, amém? Então vai ser muito gostoso, a vida eterna, irmãos. A Bíblia diz que nós podemos ter a certeza da vida eterna quando nós entregamos nossa vida a Jesus, amém? Então, esse é o direito da vida eterna, meu irmão. É a quarta razão, é a vida eterna. A quinta razão que nós devemos servir a Deus é pela sua proteção. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Sabe por quê, meu irmão? Porque as mãos do Senhor estarão sobre nós. As mãos de Deus estão sobre a tua vida, amém? Eu quero dizer para você que é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. Eu quero dizer para você que nesta crise o Senhor vai guardar você. Nos momentos difíceis o Senhor vai guardar você. As mãos de Deus estão sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi um testemunho de um pastor que os maiores macumbeiros se reuniram para destruir a vida dele. E aí ele era muito usado por Deus. E aí eles reuniram lá, e aí o diabo se manifestou. E ele falou assim: olha, o diabo falou assim: eu não posso destruir a vida deste homem. Ele disse: mas por quê? Aí o diabo falou: por causa do sangue. E eles ficaram tão intrigados. E esse macumbeiro, um dos maiores macumbeiros dos Estados Unidos, foi falar com o pastor. Ele foi lá na igreja do pastor e falou assim: olha, contou a história. O diabo falou que eu não posso destruir você. Eu fiquei: por que eu não posso? Que sangue é esse? Ele disse: é o sangue de Jesus que está sobre a minha vida. O macumbeiro se converteu, aleluia. Sabe por quê, irmão? O sangue de Jesus nos protege, nos guarda. Você toma posse disso em nome de Jesus? A sexta razão por que nós devemos servir a Deus é porque, irmãos, nós somos revestidos de autoridade. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Meu amado, sabe o que quer dizer isso? Autoridade. Deus nos deu autoridade. Nós vivemos isso, não é? Expulsamos demônios, né? Curamos os enfermos, falamos novas línguas, porque é a autoridade do Filho de Deus, aleluia. E o sétimo, né? Top dos top, ele nos dá o maior presente que o homem pode ter: a sua presença. Irmão, a presença de Deus é mais do que qualquer coisa. É muito, muito importante você valorizar a presença de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E hoje eu quero terminar essa pregação. Então eu falei 7 motivos, 7 razões porque nós devemos servir a Deus. E hoje eu quero falar 3 razões porque não podemos deixar de servir a Deus. 3 razões, só 3. Porque nós não podemos deixar de servir a Deus, amém? Aqui na Bíblia, nós vemos aqui: porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram. Olha só, o povo de Deus deixou a Deus, já não se tornou povo mais, né? O manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas.
Irmãos, o povo de Deus acabou abandonando a Deus. A Bíblia diz que quando deixamos a Deus, cometemos uma maldade. É maldade deixar a Deus. Não podemos deixar de servir a Deus. A primeira maldade foi o povo deixar de servir a Deus. A segunda maldade foi eles confiarem neles mesmos. Em vez de, olha só, como que a Bíblia é tremenda, né? O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deus é o manancial de águas vivas. Aí eu lembro disso quando Jesus chegou para a mulher samaritana, quando ela estava lá no poço de Jacó, querendo tirar água. Aí Jesus falou para ela assim: olha, se você tirar dessa água, você vai continuar a ter sede, mas quem beber da água da vida que eu lhe der, né, nunca mais vai ter sede. E ela disse: então me dá dessa água. Na realidade, aquela água era o próprio Jesus, amém? Deus é o manancial de águas vivas. Irmãos, quando nós temos Deus, nós somos saciados por Deus. Ele é o manancial de águas vivas, glória a Deus por isso. Mas o povo não quis o manancial de águas vivas. O que eles fizeram? Eles cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Então essas cisternas são buracos, né? Buracos que as pessoas fazem para reter a água da chuva ou água, né, da sua própria mão. Eles estavam querendo tomar água suja em vez de tomar das águas, né, vivas, né, do manancial de águas vivas. Então cisterna rota significa um lugar cavado pelo próprio homem, ou seja, com suas próprias forças, pela sua vontade, onde é necessário que a água seja colocada, seja pela chuva, pelas suas mãos. Então, isso mostra que muitas vezes a pessoa, ela deixou de confiar em Deus, além de abandonar a Deus, ela deixou de confiar em Deus e está confiando nas suas próprias mãos, né, no seu próprio braço. Isso é muito horrível. Então vamos falar as três razões pela qual nós não podemos deixar de servir a Deus. Primeiro, sem Deus haverá um vazio na alma. Uma pessoa que não tem Deus, irmãos, ela vai ter um vazio na sua alma. Sem Deus estaremos sem propósito, né? Nós vamos tomar a água, que nós vamos voltar a ter sede. Jesus, ele fala que ele é a água viva. Deus é o manancial de águas vivas. Só Deus pode nos preencher completamente. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso fabricante. Fomos criados para o louvor de sua glória, Efésios 1,12. Sem Deus o homem irá viver uma vida frustrada. Muitas pessoas têm esse vazio e nem sabem. Por que nem sabem? Hoje eu estava pregando de manhã e um rapaz falou assim: pastor, ele reconciliou com Jesus e falou: olha, quando eu vou ter paz na minha vida? Eu não sabia porquê, agora eu estou entendendo, porque eu não tinha paz, estava faltando Deus. Então as pessoas estão com um vazio, já acostumaram com este vazio, nem sabem. Já viu aquela pessoa que casa, descasa, ou então ela vai trabalhar, ou então ela vai estudar, ou ela quer ganhar dinheiro. Meu irmão, muitas vezes é uma maneira de fugir da realidade, de fugir, né, de suprir um vazio dentro dela. Ela quer mostrar as coisas para os outros. Então muitas pessoas estão à procura de paz e felicidade, e por isso, sem Deus, ela se torna insaciável. Já viu aquela pessoa insaciável? Ela não está satisfeita com nada, insatisfeita. Já viu que muitas pessoas ricas hoje estão tirando suas próprias vidas, porque dinheiro não é tudo, não é? Deus é tudo, dinheiro não. O dinheiro pode comprar uma vida boa, mas irmão, a paz, ninguém pode me dar 1 quilo de paz, né? Dar 1 quilo de alegria, não é? Isso só Deus pode nos dar. Muitas pessoas abastadas estão com depressão, uma cama, tem tudo para ser uma pessoa feliz, mas falta algo na sua vida. Quantas pessoas estão insatisfeitas, vivendo um vazio na alma? Uma pessoa sem Deus será insatisfeita, desgostosa com a vida, deprimida, perdida em seu propósito de vida. Tudo isso porque ainda existe um vazio em sua alma. Por isso nós devemos também pregar. Eu estava falando para minha prima, né, a Rose. Fica de pé, Rose. Fica de pé, queria te conhecer. A Rose é minha prima, filha da Tia Inês. Irmãos, a Rose, eu vou até falar aqui que ela nem sabe disso. Mas a Rose, Deus usou a vida dela para nós entrarmos na célula. Não sei se ela sabe. Eu lembro que eu estava, a igreja nossa era pequenininha, devia ter uns 100 membros mais ou menos, e eu tinha viajado caprichando para o sul. Nós fomos viajar em férias, e lá no hotel, irmãos, eu comecei a sentir uma angústia tão grande, mas não era uma angústia de tristeza, mas uma angústia que estava alguma coisa errada, né? Que Deus estava querendo mudar alguma coisa. Eu falei para minha esposa assim: olha, Deus está pedindo alguma coisa na igreja, eu sinto que precisa ter uma mudança. Ela disse: mas está tudo bem. Eu disse: não, mas eu sinto que é de Deus, Deus está me incomodando. E quando eu voltei de viagem, irmãos, a Rosa falou assim, que ela tinha ido no seminário do pastor Eibe, aqui na Vila, né? E ela me deu de presente todas as fitas do Eibe.
né? Fala, eu estive lá numa conferência e ela me deu as fitas, eu fiquei ouvindo as fitas. Aí eu ouvi ele falando sobre Natanaéis, né? Sobre um monte de coisa de GF. Meu Deus, o que é isso? Aí eu peguei o avião, fui lá em Santarém para ver o que era. E aí nós entramos nas células. Deus nos abençoe. Deus te abençoe, você é uma bênção. Então, olha só. Hoje estamos vivendo uma crise, não só financeira, mas uma crise moral. Muitas pessoas envolvidas nas drogas, na imoralidade. A ausência de Deus gera tudo isso. Olha o que Jesus diz. Olha que tremendo. João 14, 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. A paz é uma promessa para os filhos de Deus. Olha que interessante, Jesus estava dizendo, olha, só eu posso dar paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O mundo tem uma paz também, mas uma paz passageira, uma paz do prazer, do pecado, uma paz das circunstâncias, quando tudo está bem, mas depois, acontecer alguma coisa, a pessoa se desespera. Mas a paz de Jesus, meu irmão, é uma paz que permanece para sempre. Qual a diferença entre você e as pessoas do mundo? Qual que é a diferença? A diferença, nós vamos ter os mesmos problemas. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que você vai ter força para você enfrentar o problema. A diferença é que você vai ter a paz de Deus sobre a tua vida. A diferença é que você vai ter a alegria de Deus para você viver. A sua vida vai ser temperada por Deus, amém? Glória a Deus por isso. A paz é uma promessa para os filhos de Deus. Ninguém disse amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então a paz é uma promessa para os filhos de Deus. Mas nós só podemos ter essa paz se nós estivermos com Deus, não é? Estivermos com Jesus. Deus quer que você tenha uma vida gostosa, irmãos, deliciosa. É a vontade de Deus. Não que você não vai ter tribulação. Isso aí, irmãos, é uma utopia. Ah, eu aceitei Jesus, agora eu não tenho mais luta, não tenho tempo. Não, meu irmão, a vida é dura, né? A vida, só para ver a vida já é difícil. Mas aí vai vir a força de Deus. A paz de Deus vai estar sobre você. Amém? E outra coisa tremenda aqui, ó, Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Onde tem plenitude de alegria? Na presença de Deus. A presença de Deus, nós temos plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, Deus, Ele quer realmente encher o teu coração de paz, de alegria, amém? Por isso nós devemos servir a Deus. Quando nós deixamos de servir a Deus, o homem tem um vazio que só Jesus pode preencher, amém? Segunda razão pela qual nós não podemos deixar de servir a Deus: sem Deus eu estarei condenado eternamente. Meu irmão, é muito importante você conhecer sobre a morte eterna, né? Eu quero que você venha refletir hoje sobre a morte eterna. Vira e mexe uma vez por ano mais ou menos, eu gosto de pregar sobre isso, para que entendamos realmente a palavra de Deus. Muitos não acreditam no inferno, mas Jesus falou mais do inferno do que do céu. Tem uns que falam assim, pastor, o inferno é aqui mesmo, irmão. O inferno com ar-condicionado, com Coca-Cola, com frango assado, com picanha. É gostoso, né, irmão? O inferno não é aqui não, irmão. A pior morte que tem não é a física. A pior morte que tem é a morte eterna. É a morte eterna. Lucas 16, 19 e 31 diz assim, ora, havia um homem, Jesus estava contando uma parábola. Alguns teólogos dizem que foi um caso verídico. Jesus nunca começou uma parábola dizendo havia um homem, não é? Mas alguns falam que é uma parábola assim. O que é uma parábola? É uma comparação. Então, mesmo que seja uma parábola, tem realidades ali, para nós entendermos as realidades, amém? Então eu creio que é uma parábola. Olha só, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras. Então olha só, havia um rico, ele estava lá na sua casa, quem sabe no seu palácio, ele se vestia de linho finíssimo, de púrpura, né? Se regalava esplendidamente, tinha tudo, e no seu portão lá de fora, um mendigo, quem sabe ele comia comida lá do lixo do rico, não é? Comia lá a comida do lixo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, a qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio morrer o mendigo, então morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
vamos interpretar o ser de Abraão aqui, porque Abraão é amigo de Deus, é o lugar onde Deus está. Então, né, e Abraão era um servo de Deus, um patriarca, viveu muito tempo atrás, mas a pessoa, ela não morre, irmãos, ela vive eternamente. Então Abraão estava lá no céu, amém? Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu o rico, então morreram os dois. Um foi para o céu e outro, a Bíblia diz, irmãos, imediatamente foi para o inferno. Deixa eu falar algo para você aqui. Nós somos espíritos. Por exemplo, eu sou um espírito que habito numa alma, né, que tem uma alma e habita no corpo. Então você é um espírito, né? Você é um espírito. O teu ser é um espírito. Você tem uma alma e você habita no teu corpo. Quando nós morremos, irmãos, o nosso corpo, o pó volta ao pó, não é? Ele se desfaz. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele volta para Deus, para ser julgado por Deus, ou para ir para o céu, ou então para ir para o inferno. Então, não é que nem cachorro, morreu, acabou, não é? Não, meu irmão, você é um espírito, você não morre. Por isso que Jesus disse, olha aí por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Condenado do quê? Condenado ao inferno, não é? Será salvo do inferno. E a condenação, já viu aquela pessoa, o ladrão roubou, você foi condenado. Qual a condenação? Não, volta para a tua casa. Existe isso? Condenado por nada? Toda condenação tem uma sentença, amém? Então você é um espírito, você não morre. Então essa história, morreu, acabou, ou tem reencarnação, irmãos, a Bíblia diz lá em Hebreus 9:27, cabe ao homem morrer uma só vez e depois do juízo. Não existe reencarnação, não existe purgatório, existe céu e inferno, amém? Então morreram os dois, imediatamente, um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Jesus estava contando essa parábola, essa comparação, dizendo que há um céu, dizendo que há um inferno, para nós entendermos melhor. Olha só, o rico, não por ser rico ele foi para o inferno. Depois você vai entender aqui, ele foi para o inferno porque ele não acreditou na palavra de Deus, ele não acreditou na Bíblia. Por isso que é importante nós acreditarmos na palavra de Deus, amém? E clamando diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me a Lázaro, para que, olha só, para que molhe na água a ponta do dedo. Ele queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo para refrescar a sua língua. E me refresca a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Meu irmão, a Bíblia é a Bíblia. Você crê na Bíblia? Irmão, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de quem tem a tua vida, recebeste os teus bens, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá passar para nós. Então não tem como quem está no céu ir para o inferno, tem como do inferno ir para o céu. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Depois que a pessoa morrer, ela não tem mais como escolher mais. Ela não tem como se arrepender, ela não tem como voltar, ela não tem como ir do inferno para o céu. Irmãos, a pessoa tem que decidir enquanto tem vida. Enquanto ela tem vida, ela pode decidir. Por isso nós temos que buscar a Deus enquanto está perto, né? A Bíblia diz, né? Invocar enquanto está perto, enquanto se pode achar. Porque, meu irmão, vai chegar uma hora que a pessoa não tem como mais fazer mais nada. Enquanto ela tem vida, ela pode escolher, ou não. Olha só, disse ele então, rogo-te, olha que tremendo, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai. Ele lembrou da casa do papai, meu irmão. Lá no inferno ele lembrou da casa do papai. E olha que ele lembrou, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Ele estava consciente, ele lembrava da terra. A pessoa quando morrer, mas ela vai lembrar de tudo que ela fez, tudo que ela deixou de fazer. Sabe por quê? Se vai ter um julgamento, como que me deu uma amnésia, não lembro de nada, como ela vai ser julgada? Não existe isso, é ou não é? A pessoa, para ela ser julgada, ela tem que entender o que ela fez, o que ela deixou de fazer, amém? Ela sabia até o que estava, quantos irmãos ela tinha deixado. Meu irmão, é forte isso aqui, hein? Ela lembrou do lugar de tormento, e olha o que ele fala. Aí disse a Abraão, ele falou, manda alguém dos mortos, né? Eu avisar meus irmãos. Aí disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que Abraão falou para ele? Jesus estava dizendo, né? Estava usando Abraão. Olha, tem a Bíblia. Naquele tempo, Moisés, ele é um escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Então, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, foi Moisés que escreveu. E os profetas são os profetas, Isaías, Jeremias, Malaquias, Ageu, Amós. Então assim, irmãos, ali tinha a Bíblia da época, que era o Velho Testamento. Naquele tempo não tinha o Novo Testamento, foi só depois de Jesus que teve o Novo Testamento. Então eles tinham a Bíblia. Em outras palavras, sabe o que Abraão falou para ele? Tem a Bíblia, que ouçam a Bíblia. Sabe por que aquele rico estava no inferno? Porque ele não acreditava na Bíblia. Ele conhecia a Bíblia, tanto que ele reconheceu Abraão, mas ele não acreditava na palavra de Deus. E quando nós não acreditamos na palavra de Deus, meu irmão, nós podemos correr um sério risco, como ele correu aqui. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmão, ninguém pode ressuscitar para pregar o Evangelho. Ninguém. A pessoa, nós somos justificados pela fé. Amém? Então olha que tremendo. Morreu o rico e Lázaro, imediatamente um foram para o céu e no inferno. Quando a pessoa morrer, irmão, imediatamente morreu, ou sobe no elevador de Deus com o anjo, ou desce. O rico estava atormentado e queria refrescar a ponta de sua língua. Então, depois da morte existe vida, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. O rico, depois da morte, lembrou quem ele era e o que ele tinha feito. O rico lembrou dos seus 5 irmãos que ficavam na terra. Ele queria que alguém que morreu fosse avisado, mas não podia, tinha a Bíblia. Jesus estava dizendo que existia a Bíblia. Então, olha só que coisa terrível. Se nós deixarmos de servir a Deus, nós estamos correndo um sério risco de ir para este lugar tão horrível. Por isso nós não podemos deixar de servir a Deus. Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o seu corpo para o inferno. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Que nós temos que valorizar mais a vida eterna. Temos que tirar, eliminar tudo aquilo que nos impede de servir a Deus. Ele está dizendo que você tem que ser radical. Deus não quer que você tire o olho, né, irmãos? Literalmente, senão você vai vir aqui para te orar para você, que Deus curar você, né? Tire a mão, não é? Mas Deus quer que você tire coisas, que você seja radical, que você entenda que existe um céu a ser ganho, um inferno a ser evitado. Você precisa realmente entender isso. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo. Olha só, você pode, uma pessoa lá falou que vai me matar, irmão, a pessoa pode até te matar, mas vai matar só o corpo, né? Só o corpo. Sabe quem nós devemos temer de verdade? Mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmão, Deus, nós devemos temer a Deus, que além de poder matar o corpo, ele mata a alma também, lança para o inferno. Mateus 23, 33. Muitas pessoas falam: não, pastor, Deus é amor, né? Eu já vi um padre, falando assim: não, olha, quando as pessoas morrerem, então Deus vai lá com os braços abertos e vai receber todo mundo de braços abertos. Irmãos, isso é tão bonito, mas não está na Bíblia. Isso é tão lindo de se falar, soa tão bem aos ouvidos, mas não está na Bíblia. Vou te falar por quê. O amor e a justiça, não existe contradição entre amor e justiça. Por exemplo, se o teu filho fazer uma malcriação, você vai castigá-lo? Sim, porque ainda que você o ama, o amor tem que ter justiça, claro que tem que ter muita graça, tem que ter graça, tem que ter verdade, mas tem que ter graça. Você não pode espancar o teu filho de maneira alguma. Mas é muito importante, meu irmão, você entender. E olha o que Jesus falou aqui, ele está falando para homens: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Meu amado, Jesus está dizendo: olha, vai ter uma condenação, e se vocês não se arrependerem, seus raças de víboras, serpentes, vocês não vão poder escapar da condenação do inferno. Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Em outras traduções, em troca da sua alma? Que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Meu amado, foi aquilo que Pedro disse, Jesus pregou muito duro para os 70 discípulos, e vários foram embora, ficaram só os 12.
E aí Jesus falou para os 12: vocês também não querem ir embora? Aí Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Irmão, quando nós entendemos a vida eterna, quando nós entendemos a morte eterna, não tem como nós deixarmos de servir este Deus tão maravilhoso, amém? Não tem como deixar de nós vacilarmos numa vida pecaminosa. Nós precisamos entender isso, em nome de Jesus. Mateus 25, 41. Então dirá também, lá no julgamento final, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meu irmão, essas são as palavras de Deus, não é? Se você não acreditar, você tem que rasgar a Bíblia. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, não, é a palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Amém? É forte, meu irmão, mas nós temos que ouvir isso, para nós não chegarmos no último dia. O pastor não me ensinou. O pastor foi um pastor que só falava de dinheiro. Que tem igreja, parece que igreja é dinheiro, é só dinheiro, vai prosperar, né? Meu irmão, nós queremos ir para o céu. Deus, Ele vai nos abençoar também. Nós queremos ir para o céu, amém? Há um céu a ser ganho e um inferno a ser evitado. Mateus 25, 46. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Há um castigo eterno, há uma morte eterna, e há um castigo e a vida eterna. Apocalipse 20, 11. Até de manhã eu escrevi João 20, 11. Aí acabou o culto das 10 e minha irmã falou: pastor, com muito amor, eu posso falar com você? Eu falei: pode falar, irmão. Aí você colocou João 20, 11, eu procurei e não achei, está errado. Aí eu disse: meu Deus, é Apocalipse 20, 11, né? Vou pedir perdão para ela, mas de manhã eu falei João 20, 11. Apocalipse 20, 11. Embora quem escreveu o Apocalipse foi João, né? Mas não justifica, está errado. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar deles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o que é o da vida. Irmão, glória a Deus que o nosso nome está escrito no livro da vida, amém? Quando os discípulos voltaram, mestre, os demônios nos sujeitam, os demônios nos obedecem. Jesus disse: alegrai-vos não porque os demônios vos obedecem, alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O nosso nome está escrito no livro da vida, meu irmão, glória a Deus. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno, que é o Hades, o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha o versículo mais triste da Bíblia. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu irmão, lá no julgamento final vai se abrir os livros e vai abrir o livro da vida. E todo aquele que o nome dele não estiver escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Por isso nós temos que realmente aceitar a Jesus. Você que não aceitou Jesus, aceite Jesus de coração. Sirva este Deus maravilhoso. Nós não servimos a Deus por medo. Não temos medo do inferno, meu irmão. Mas nós precisamos falar o que vai acontecer com as pessoas que não creem, que amaram mais as trevas, amaram mais o pecado, amaram mais o mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não pode estar nele, porque o amor do mundo, o amor de Deus não pode estar nele. Então nós temos que levar a sério as coisas de Deus. Não quero colocar medo aqui, só quero trazer uma verdade da palavra de Deus. Tudo na Bíblia tem que ser pregado, tudo. E isso é uma verdade que precisa ser pregada também. Olha que tremendo, né? Quando Moisés, o povo, Deus ficou muito chateado com o povo. Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu vou destruir este povo. E olha só o que Moisés disse. Moisés disse: Deus, não faça isso. Se o Senhor fizer isso, risca o meu nome no livro da vida. Moisés sabia que tinha um livro da vida eterna, meu irmão. Risca o meu nome no livro da vida. Sabe o que Deus falou para ele? Eu não vou riscar o teu nome não, Moisés, né? Você não fez nada para mim, você não pecou, eu amo você está andando na minha presença, né? Aí, olha que Deus respondeu: mas aquele que pecar contra mim, certamente riscarei do livro da vida. Isso quebra, meu irmão, aquela coisa que existe pessoas escolhidas por Deus. Uns são escolhidos para o céu, outros para o inferno. Mas não existe, meu irmão. Cada um tem um livre-arbítrio. Nós temos que escolher entre o céu e entre o inferno. Tem pessoas que estavam servindo a Deus e hoje estão fora da igreja, estão servindo o inimigo, estão afastados no pecado. Meu amado, se não se arrependerem, certamente
Deus vai riscar o nome do livro da vida. E também quebra também o paradigma também que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Nós precisamos andar na presença de Deus. 1 Coríntios 6:10, vamos ver quem é quem no inferno? Tem uma lista de quem é quem no inferno. Nem os ladrões, nem os avarentos, aquela pessoa avarenta que, né, que é idolatria, né? Por causa do dinheiro, ama o dinheiro mais do que a Deus. Nem os bêbados, você que gosta de tomar uma cachaça aí, irmão, se converte, vai tomar Coca-Cola, aleluia, que é uma benção. Irmão, ninguém, coisa dura é aguentar bêbado, né, irmão? Meu Deus, tem misericórdia. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19, olha só, que são as obras da carne. Prostituição, irmãos, o sexo é para o casamento, né? No casamento tem a bênção de Deus. Foi Deus que instituiu, né, a relação íntima. No casamento tem a bênção de Deus. Fora do casamento é prostituição. Se a pessoa é casada e tem outra mulher ou outro homem, é adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, a prostituição não herdarão o reino dos céus, amém? Então hoje nós estamos vendo aí as open, né? Os pancadão, onde as meninas vão lá para fazer orgia, para beber, meu amado. Isso é o que o diabo está querendo investir nos adolescentes, nos jovens. Deus quer que você tenha uma vida santa, uma vida pura, na presença dele, amém? Vai ter o teu tempo, você vai casar bem. Se você esperar em Deus, vai casar bem. Se não esperar, vai pegar curva de rio. Só tranqueira. E aí, campanha da igreja, né? Campanha das causas impossíveis. Campanha do sobrenatural de Deus. Para mudar o bichinho. Lascívia, impureza, idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Feitiçaria. Pessoas que procuram espíritos, não é? Procuram cartomante, irmão, ó, cartomante, búzios, tarô, isso aí é espiritismo, isso aí é feitiçaria, né? Ah, mas como chama? Não é da macumba, não é do candomblé, não é da umbanda, como a gente fala, do alto espiritismo, né? Meu irmão, fui fazer uma libertação um tempo atrás, minha irmã tinha se convertido, ela recebia só aqueles espíritos de luz não tem nada, não é trevas. Aí o diabo, todo mansinho, eu vim aqui para ajudar. Eu falei, fala a verdade, diabo. Vim aqui para ajudar. Fala a verdade em nome de Jesus. Eu vou matar. Aí o diabo disse, vou matar. Tem nada de espírito de luz. É capeta, é capiroto. O diabo, ele quer enganar as pessoas. É porque se o diabo for que é o diabo, ninguém vai seguir ele, né, irmão? Então ele tem que camuflar. Invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais provindo que não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo que ama e pratica a mentira. Irmão, você ama a mentira? Pratica a mentira? Então, só uma mentira, que coisa horrível, né? Salmos 9:17, os ímpios irão para o inferno, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Ainda que você não acredite no inferno, ele existe. Pastor, eu não acredito, mas eu acreditando ou não, ele existe, irmão. Isso não vai mudar a realidade de Deus. Seria melhor você acreditar no inferno, porque se você morrer e for verdade mesmo, já é Elvis. Deu para entender? Eu não acredito. Mas, irmão, é melhor acreditar, porque se for verdade, a pessoa que levou uma vida longe de Deus, não tem como voltar mais atrás. Ela vai ver eternamente. E o inferno não é terrível porque vai ter fogo, ranger de dentes, choro. O inferno é terrível, irmão, porque Deus não vai estar lá. É porque só isso. Deus não vai. Já precisa ter um lugar que Deus não vai estar? O sangue de Deus tem poder. Aí a pessoa vai estar perdida para sempre. Depois que a pessoa morrer, não tem como ela se arrepender de voltar mais. Já foi. Por isso, vamos realmente ter o temor de Deus. E a terceira razão e última: sem Deus, não teremos a presença de Deus enquanto vivermos aqui na terra. Olha só, então 3 motivos pelo qual nós não podemos deixar de servir a Deus. Primeiro, por causa do vazio, do propósito da nossa vida. Nós vamos ficar sem propósito, um vazio na nossa alma. Segundo, devido à morte eterna. Terceiro, sem Deus não teremos a presença de Deus enquanto vivemos aqui na terra. Sem Deus não teremos o maior privilégio, que é a presença de Deus.
Sem a presença de Deus, estaremos desprotegidos. Nós vamos estar desprotegidos. Você já ouviu falar que macumba pega? Aliás, macumba, se fosse boa, não era macumba, né, irmão? Era boa cumba, como é macumba. Macumba pega por quê? Pega para aquele que está sem a presença de Deus, né? Você vai estar desprotegido. Outra coisa, você já ouviu falar que a inveja pega quem está sem a presença de Deus. Você já ouviu falar que a pessoa está azarada, nada dá certo, tudo amarrado? Irmão, quem não tem a proteção de Deus está desprotegido. Sem a proteção de Deus, o inimigo poderá atormentar a pessoa. Saul perdeu a presença de Deus e ficou atormentado. Meu irmão, isso não é ninguém me contou, eu sei. Pessoas que deixaram a igreja e hoje eu estou vendo que está passando tanta dificuldade, está numa cama de depressão, não consegue se levantar, né? Aí eu falo assim, meu Deus, por que deixou Deus? Por que abandonou a igreja? Por que deixou de congregar? Por que deixou de servir a Deus? Meu irmão, é que Deus falou aqui, olha, o meu povo cometeu duas maldades, deixaram a mim um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas roupas. Engraçado que para ir para a igreja não tem força, não vai para ir para barzinho tem força, para ir para o mundo tem força, mas para a igreja não tem força. Né? A pessoa tem que lutar, meu irmão. Servir a Deus, a Bíblia diz que o caminho para entrar na vida eterna, a porta é estreita, mas para a perdição o caminho é largo, e muitos, a Bíblia diz, vão entrar por ele. E é fácil você ir para o mundão, é fácil você ter os prazeres do mundo, mas nós temos que entrar pela porta estreita, amém? Temos que nos esforçar, pagar o preço, vir para a igreja, buscar a Deus de todo o nosso coração. Olha só o que aconteceu com Saul. 1 Samuel 16,14, ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Olha, irmãos, o que aconteceu com ele? O Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno. Meu Deus, né? Aí a pessoa está atormentada, está ali, né? Tantas coisas horríveis na vida dela, sabe por quê? Porque deixou de servir a Deus. Quando deixamos a Deus, olha só o que acontece. Mateus 12,43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então a pessoa, ela aceitou Jesus, os demônios foram embora da vida dela, e aí os demônios ficam em lugares áridos. E aí olha o que o demônio fala: voltarei para a minha casa, de onde saí. Porque o diabo, ele é um espírito, ele precisa de um corpo. O diabo, ele é um espírito, ele precisa de um corpo, ele precisa habitar em algum lugar. Ele gosta de pessoas para habitar. Então voltarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Então ele volta. Se a pessoa não aceitou Jesus, se a pessoa não está firme com Deus, a casa dela está desocupada, varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Olha que interessante, esses dias uma irmã falou: pastor, meu marido era obreiro, casei com ele na igreja, ele desviou, agora ele está fazendo coisa pior do que ele fazia antes. Pior. O estado da pessoa fica pior, é o que a Bíblia diz, fica pior. Então, o terceiro ponto que eu quero colocar aqui: já pensou, irmão, a pessoa viver a vida toda dela sem a presença de Deus? Porque sem Deus ela não vai ter a presença de Deus. Ela vai viver uma vida toda sem a presença de Deus. Saul, ele viveu o reinado dele praticamente todo sem a presença de Deus. Aconteceu uma coisa com Moisés muito interessante, mas para nós terminarmos aqui. Moisés não quis viver uma vida sem a presença de Deus. Olha que Deus falou para ele, Êxodo 33:1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Olha que Deus falou: Moisés, eu vou te dar aquilo que eu prometi, eu vou levar você para a terra prometida, mas eu não vou mais com você, eu vou enviar o meu anjo diante de ti, e para uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei mais no meio de ti. Olha só, eu prometi, eu vou cumprir. Deus é um Deus que promete e cumpre. Mas ele disse: olha, eu vou prometer porque eu sou fiel nas minhas promessas, tudo que Deus promete ele cumpre, glória a Deus por isso, ele é fiel, mas porém, a minha presença não vai com você. Olha que Moisés respondeu, Êxodo 33:15. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá, achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo
a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Meu irmão, olha a revelação de Moisés. Sabe o que Moisés fala? Olha a sacada dele. Ele disse: Deus, o que faz a diferença entre nós e os outros povos é a tua presença. Como que eu vou seguir adiante sem a tua presença? Meu irmão, sabe o que faz a diferença entre nós e os outros povos, meu irmão? É a presença de Deus. Sabe o que nos faz especiais? É a presença de Deus. Deu para entender? Como nós vamos andar sem a presença de Deus? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, te conheço pelo teu nome. Em outras palavras, irmãos, Moisés fez com que Deus mudasse de ideia. Disse: Moisés, gostei, você quer a minha presença, por causa de você, eu vou com você. Meu irmão, Moisés sabia que a presença de Deus era o mais importante na vida de um homem. Na realidade, a presença de Deus, agora há uma controvérsia aqui, irmãos. Há uma controvérsia. Parece ser uma controvérsia, mas não é. Deus falou para Moisés que iria enviar um anjo, mas ele não iria com eles. Mas Deus não está em todos os lugares? Sim ou não? Um dos atributos de Deus não é a onipresença. A onipresença é que Deus está em todos os lugares. Como agora Deus falou que não estaria com eles? Aí deixa eu explicar para você. Uma coisa é a presença de Deus, a onipresença de Deus. Outra coisa é a manifestação da presença de Deus. Deus está dizendo assim: Moisés, a partir de agora, eu não me manifesto mais na sua vida. Eu não me manifesto mais no meio do teu povo, no meio deste povo, no meio de vocês. Uma coisa é a presença de Deus, outra coisa, irmão, é a manifestação da presença de Deus. Sexta-feira agora, o pastor Jorge Rose pregou, foi maravilhoso, e ele falou assim que a arca do Senhor, onde estava a presença de Deus, esteve na casa de Abinadab por 20 anos, e por 20 anos não teve manifestação, porque Abinadab, quem sabe, não se importava com a presença de Deus. Saúl não se importava com a presença de Deus, meu irmão. E quando Davi chegou, a primeira coisa que Davi faz é trazer a arca de Deus, mas ele faz de uma forma errada, e a arca então para lá na casa de Obed-Edom, e ela fica por 3 meses, e a Bíblia diz, irmãos, que a presença de Deus se manifesta na casa de Obed-Edom. A mulher dele não podia ter filhos, e ela gerou filhos, e tudo que Obed-Edom fazia, ele prosperava, né? As pessoas ficaram olhando, e a manifestação da presença de Deus se manifestou na casa de Obed-Edom. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmão, que a presença manifesta de Deus está aqui neste lugar. Deus vai manifestar aqui nesta igreja, no culto das 8 da manhã. Pode aplaudir ao Senhor. No culto das 8 da manhã, eu estava pregando sobre isso, e Deus tomou a Bruna, né, filha da Elizabeth do Alvin. Ela não encansou no culto das 10, ela ficou embriagada pelo poder de Deus, cheia do poder de Deus, orando em línguas em inglês. Eu disse: meu Deus, como é difícil agora não falar inglês, eu queria entender tudo que ela está falando, né? A presença manifesta de Deus, sabe o que é isso? Aí Deus falou comigo: filho, você pregou sobre a manifestação da presença, eu estou manifestando aqui para dizer que eu estou com vocês, eu estou manifestando aqui para dizer que a minha glória está nessa igreja, que a minha glória está neste lugar. Aleluia! Moisés sabia que a presença de Deus era mais importante na vida de um homem. Teve uma vez nós fomos para o monte, né? Nós íamos para o monte toda semana, né, orar, e lá no monte nós orávamos e Deus batizava do Espírito Santo. Aí tinha muita gente de outras igrejas e Deus batizava do Espírito Santo. E um amigo meu trabalhava na Caixa Econômica comigo. A filha dele tinha tido uma nota ruim na Fundação Bradesco, no inglês. Ele tinha sido chamado porque ela tinha sido muito ruim no inglês, porque lá não pode repetir, né? E lá no monte, irmãos, eles eram batistas tradicionais. No monte nós orando, Deus batizou ele no Espírito Santo, batizou a esposa no Espírito Santo e batizou a filha no Espírito Santo. E quando eu cheguei lá, eu vi que era uma língua inglesa. Eu parei todo mundo, né? Minha esposa fala inglês fluente. Falei: olha, tem mistério de Deus aqui, irmão. A menina ficou inglesa, ela não falava mais português, ela só falava inglês. Ela só foi falar português no outro dia.
né? E ele até me ligou em casa: meu Deus, a minha filha não fala mais português, ela só fala inglês. Meu irmão, sabe o que é isso? É a manifestação da glória de Deus, é a presença manifesta de Deus. Aleluia! Na realidade, a presença de Deus está em todos os lugares, mas a presença manifesta de Deus é para todos aqueles que o amam. Moisés valorizou a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Valorize vindo pelos cultos. Parabéns que você está aqui hoje. Valorize vindo para os cultos, vindo para a célula, para o discipulado, tendo o seu tempo sozinho com Deus, né? Tendo uma vida de oração. Outra coisa que Moisés fez também: Moisés recusou seguir em frente sem a presença de Deus. Ele disse: Deus, eu não quero fazer nada no meu braço, na minha força. Ele recusou ir em frente. Meu irmão, se Deus não estiver nos seus projetos, não vá. Se Deus não falar com você, não faça nada. E eu até dei um testemunho de manhã também. Essa semana agora era para mim estar em Santarém. Todo ano nós vamos para Santarém no mês de outubro. Essa semana tem uma conferência lá, termina até hoje a conferência. Irmãos, o Cristiano tinha comprado a passagem, o Alexandre tinha comprado a passagem, que quem compra antecipado é bem barato, né? R$400 e de volta. Irmãos, eu não consegui comprar a passagem, eu não consegui. E aí, um tempo atrás eu liguei para os irmãos: vocês me perdoam, eu estou querendo tanto ir para fazer companhia para vocês, mas eu não sinto de Deus de ir. Eu sinto Deus me rejeitando. Eu sinto a voz de Deus dizendo: não vá. E sabe o que aconteceu essa semana? A pastora fez a cirurgia, eu que tenho que levar a Bruna, eu que tenho que ficar com ela, eu que tenho que estar pregando nos domingos, ela não vai estar aqui também, né? E sabe o que é isso, irmãos? É a direção de Deus para nós. Deus vai dirigir você, amém? Não siga em frente, irmão, sem a presença de Deus. Moisés fez com que Deus mudasse de ideia. Quem sabe hoje, irmão, você vai falar: Deus, eu quero a tua presença na minha vida, mostra-me a tua glória. Sabe o que Moisés falou para Deus? Mostre-me, Senhor, a tua glória. Moisés viu as costas de Deus. Moisés viu a presença de Deus. Maria Madalena foi aquela que Jesus expulsou 7 demônios dela. E quando Jesus morreu e foi sepultado no jardim do túmulo, Maria Madalena foi a primeira a ir lá no jardim do túmulo. Os guardas já tinham ido embora, e quando ela entrou lá, né, não tinha mais ninguém lá, então ela vai avisar os discípulos. E aí quando ela volta, Pedro e João correm, né, diz que João chegou primeiro do que Pedro, né, irmãos? E tem uma explicação para isso, né? João e Pedro saíram correndo, e João chegou primeiro do que Pedro. Por que João chegou primeiro? Está na Bíblia, irmão. É porque na Bíblia tem primeiro e segunda Pedro, e João tem primeiro, segundo e terceira Pedro. Então João deu a terceira, chegou na frente de Pedro. É brincadeira, irmão, só para descobrir. Tinha a terceira marcha. Então João chega primeiro que Pedro. Eles veem que Jesus ressuscitou, eles vão embora. Mas Maria Madalena fica lá, fica chorando, fica ali, irmão, chorando. Irmãos, o choro atrai a presença de Deus. O quebrantamento, a fome de Deus, a sede de Deus atrai a presença de Deus. Interessante, irmãos, ela ficou lá enquanto eles foram embora. Primeira pessoa que Jesus se apareceu, sabe para quem foi? Não foi para a mãe dele, não foi para os apóstolos, foi para Maria Madalena. Sabe por quê, irmãos? Quem busca a presença de Deus tem o privilégio da presença de Deus. A presença manifesta. Pastor, o que é a presença manifesta? É a paz, a alegria, é o poder de Deus, é os sinais de Deus. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Amém? O que está querendo tirar você da presença de Deus? O pecado? O desânimo? A falta de perdão, o ódio de alguém, vingança por uma injustiça? A falta de fé, incredulidade, o mundo, os prazeres do mundo? O trabalho, os estudos, o dinheiro? A falta de tempo? Não deixe nada, nem ninguém, tirar você da presença de Deus. Amém? E para terminar, nós podemos evitar a morte eterna. Para isso precisamos restaurar nossa comunhão com Deus através da fé em Jesus. Marcos 1,15. Olha o que Jesus falava: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 3,19. Arrependei-vos. Tem que se arrepender. Se converta, para que sejam apagados os vossos pecados. Sabe para quê? De sorte que venham os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. A presença de Deus
traz refrigério. É ter presença de Deus na sua vida. Meu irmão, você vai passar pela luta na presença de Deus, no refrigério de Deus, tendo a certeza da vitória. Você pode aceitar a Jesus hoje e receber a presença de Deus. Você pode se arrepender e se converter de todo o seu coração. Você pode se reconciliar se você está afastado. Você pode decidir buscá-lo de todo o coração. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Chama o grupo de louvor aqui. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, Ele quer se manifestar na sua vida. Deus, Ele quer batizar você com o Espírito Santo. Deus, Ele quer encher você com a sua presença. 3 motivos pelo qual nós não podemos deixar de servir a Deus, irmãos. Eu não quero deixar de servir a Deus. E você? Eu não vou deixar de servir a Deus. Eu não quero deixar de servir a Deus. E você? Olha só, eu não quero ser uma pessoa vazia, sem propósito na vida. Eu não quero ir para o inferno sofrer o castigo da morte eterna. Eu não quero viver uma vida toda aqui na terra sem a presença manifesta de Deus. Eu quero a presença manifesta de Deus. Vamos pedir para que Deus mostre a sua glória. Vamos focar de pé. Mostra-me tua glória.